Programa Papo de Mulher. Oferecimento. Lisso Garrara e Graziela Vilela Nel Designers. Sueli Mariano Estúdio Hair. Camilo Doceria. E Dani Cabral Podóloga. E aí, gente? Mais um programa Papo de Mulher. E dentre as convidadas de hoje, eu vou entrevistar a Ana Paula Moraes, que já foi comissária de voo e hoje ela forma futuras profissionais nesta área. E também a bombeira civil Daia Ribeiro, explicando aí o que a encantou em entrar nessa fantástica profissão. E claro, os quadros das nossas profissionais. Papo Digital com a Jailma Jacinto, Dicas de Make com a Bruna Ribeiro, Harmonizando com a Patrícia Remezic e também Quebrando Tabus com a Karina Moraes. Olá, você quer saber mais sobre harmonização facial? Então fique com a gente. Eu sou a doutora Patrícia Remezic, cirurgiã dentista, e este é mais um Harmonizando aqui no programa Papo de Mulher. Você já ouviu falar sobre emagrecimento facial? É um procedimento muito importante em muitos protocolos de sucesso da harmonização facial. Ele auxilia em muitos outros procedimentos, como por exemplo, para a colocação de fios faciais, porque ele tira o peso do seu rosto e teremos um resultado muito melhor nos fios faciais. Mas como esse procedimento é feito? Nós pegamos aquela bolsinha de gordura que te incomoda e fica aqui ao lado do lábio ou penduradinho no seu queixo, injetamos enzimas e essas enzimas vão estimular o seu organismo a degradar essa gordura. Vai tirar o peso do seu rosto, melhorar o aspecto e até rejuvenescer o seu rosto. É um procedimento feito em várias etapas. Então, você precisa de algumas sessões até que chegue no resultado esperado. Você ficou com alguma dúvida? Esse assunto te interessa? Deixe a sua mensagem. E lembre-se de procurar sempre um profissional capacitado para planejar o seu caso de maneira única e especial. Nos vemos na semana que vem, aqui no programa Papo de Mulher. Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao Papo Digital. Eu sou a Jailma Jacinto e hoje o tema é sobre conversão. O que é conversão? Bom, quando se trata de marketing digital, a conversão é uma das mais importantes métricas que você precisa acompanhar. Conversão é um termo usado para descrever o número de visitantes que interagem de alguma forma com o seu site ou com o seu anúncio. As formas de conversão podem incluir inscrições numa página de vendas, compra de produtos, baixar um recurso, preencher um formulário ou acessar uma página específica. Em termos mais simples, a conversão é a forma como medimos o sucesso na criação de marketing e venda no online. Todas essas etapas que ocorrem entre uma pessoa que descobriu o seu site pela primeira vez e uma compra de um produto ou serviço são medidas pela conversão. Uma das principais maneiras de aumentar essa taxa de conversão são os anúncios pagos. Os anúncios pagos podem ser publicados em plataformas como o Google, ADS, né, o Facebook, ou você pode gerar tráfego qualificado para a sua página de destino. A partir daí, alguns fatores podem afetar o nível de conversão, como o design do seu site, a experiência do usuário, né, ou a oferta que você está promovendo. Assim, é importante entender como tornar os seus anúncios e páginas de destino altamente atrativas ao seu público. Esse processo requer pesquisas e testes para descobrir as melhores abordagens e mensagens para o público-alvo, né, do seu negócio. Como parte da pesquisa, também é crucial o monitoramento das métricas de conversão. Olhar para tendências também é uma excelente maneira de entender quais os elementos estão funcionando
e quais precisam de melhorias. É importante lembrar que nem todos os visitantes gerados por tráfego, por anúncios, né, pagos, necessariamente convertem em vendas. Mas é importante, é fundamental quantificar esses resultados para que você possa avaliar a performance dos seus anúncios. Se você quiser mais conteúdo como esse, meu Instagram está aqui embaixo e lá tem muito mais para você. Até a semana que vem com mais um Papo Digital. E o assunto é bombeira civil. Aqui, Daia Ribeiro, que vai nos contar sobre o que a levou a se apaixonar por essa fantástica profissão. Muito obrigada pela sua presença e também por ter aceito o convite, Daia. Ai, muito obrigada. Eu vou começar contando uma historinha. Eu sou técnica de segurança do trabalho e eu fiz o curso de bombeira civil para agregar na área de segurança no trabalho, porque o bombeiro civil ele anda do lado a lado do técnico de segurança. Então foi mais para complementar, porém essa profissão eu acabei me apaixonando. Por quê? Na área do bombeiro civil tem muito para você desenvolver também aptidões físicas. E eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa. Então não curto muito malhar, academia. E um desafio que foi muito grande no processo mesmo do curso, quando eu estava fazendo, era a parte de aptidão. Até tem uma outra amiga minha que a gente se formou juntas. Então a gente tinha o treinamento teórico, né, com os professores, mas quando ia para a parte de aptidão física, tem um exercício que é bem interessante. Você pega a escada, gira e coloca aqui em cima para você poder percorrer um caminho, né? E eu falei, nossa, e a escada super pesada, enorme. Tentei uma vez, não consegui. Falei, vou tentar de novo. E fui na terceira, nada. Falei, eu vou para academia, porque daí a gente tem uma posição no braço, não é? Mas que nem tem a parte de aduchar mangueiras, que é bem interessante. Que nem quando você usa o hidrante, fica aquela mangueira para você guardar ela novamente. Sim. Seria isso. Então você deixa um dia secando, né, para não pegar essa mangueira e guardar ela molhada, porque danifica. Aí você vai aduchar. Nossa, para aduchar, eu comecei a fazendo no começo. Nossa, é bem um pouco difícil. Mas você vai pegando a prática, vai treinando e vai conseguindo. Você comentou da mangueira. Uhum. Eu acredito que, além de danificar o material, ela também fica mais pesada, né? Quando você molhar. Fica bem pesada. Tem também, quando a gente está fazendo o treinamento, tem uma parte que a gente vai fazer o treinamento prático. E nessa hora, até o professor ele coloca um pouquinho de medo nos alunos, porque na hora que você vai segurar a mangueira, tem uma posição correta. E se você não segura a mangueira com força, né, e na técnica... Ela te carrega. Não, na hora que liga, ela chicoteia. Chegou até num outro treinamento, quase atingiu o rosto da pessoa. E assim, uma força tremenda da água, né, com a pressão da água. Então pode até machucar a pessoa. E por que nos eventos é necessária a presença de bombeiros civis? É bem interessante, porque assim, ó, imagine se tem um evento, tem um princípio de incêndio. Quem que a gente vai chamar? Num evento que eu participei em Piracicaba, é bem interessante. Lá, eles tinham uma parte também que eles serviam um almoço. Então, tinha o risco de acidente, né? Então, quando a gente chegou no evento, quando o bombeiro civil ele chega no evento, ele vai fazer ele vai dar uma caminhada, né, para verificar se tem alguma fiação solta que pode fosse uma inspeção. Isso, já realiza uma inspeção, uma ronda, né? E nessa ronda a gente foi numa cozinha e verificou que não tinha extintor. Então você imagina, você trabalhando numa cozinha e começa um princípio de incêndio e precisa usar o extintor. Cadê o extintor? É o último, né? Que as pessoas pensam. Então a gente sempre se apresenta, né?
até bem interessante, porque quando a gente se apresenta, a gente fala, gente, é bombeiro civil. Muitas pessoas confundem um pouco com bombeiro militar, porque o bombeiro militar, a função dele é outra. O bombeiro civil trabalha mais na parte de empresas mesmo, empresas particulares. Então, bombeiro militar não, é mais pelo governo. Então, tem um pouco dessa confusão. Então, quando eu fui me apresentar, eu falei, meu nome é Daiane, eu sou bombeira civil, eu estou participando aqui do evento, a gente está fazendo uma inspeção e verifiquei que não tem um extintor. Então, ele falou assim, não, mas meu AVCB está tudo certo. Eu falei, não, então, aí entra a responsabilidade do bombeiro civil, porque a AVCB é a parte de bombeiro militar, é a autodirestoria do Corpo de Bombeiros. Então, ele deu uma confundida, eu falei, não viemos verificar nenhuma documentação, a gente só está participando aqui do evento para que o evento ele seja realizado da forma mais segura. Se tiver algum princípio de incêndio, alguém passe mal, assim, né? Aí o bombeiro civil está lá preparado para realizar os primeiros socorros ou combate ao princípio de incêndio. Daí eu conversei com ele, falei assim, não, o senhor não poderia disponibilizar, o senhor não tem como já tem um auto de vistoria de corpo de bombeiros aprovado, o senhor não tem um extintor? Ele falou, não, tenho, tá ali, tá lá no quartinho. Eu falei, então vamos pegar aquele extintor e vamos colocar aqui na cozinha, porque se ocorrer o princípio de incêndio, como que a gente vai encontrar? Essas coisas têm que estar localizadas em um lugar de fácil acesso. Isso, e sempre não pode ter nada na frente. Isso é um pecado que a gente humano comete. Tem um extintor, tem um hidrante, aí, principalmente em comércios, pega aquele extintor, hidrante e obstrui. Então, coloca uma prateleira na frente, uns sapatos na frente. Imagina você ter um princípio de incêndio. Como você vai achar esse equipamento? Exatamente. E no caso, você comentou sobre algumas habilidades físicas, né, que uma bombeira civil precisa ter. Tem que ter também habilidades emocionais, psicológicas. Como que é isso? Então, psicológico bem preparado, porque assim a gente lida com o ser humano. Então, para você lidar com pessoas, tem pessoas e tem pessoas que são que entendem, são agradáveis, mas tem pessoas que têm um outro pensamento, algo mais direto, né? Sim. Então, você tem que ter um psicológico muito bem preparado. Você tem que estar, se tiver uma emergência, você tem que ter aquela ação rápida, mas não entrar em desespero. Sim. Não, fica tranquila, você já sabe o que tem que fazer, é só fazer. Duvido uma hora vou ter todo esse É verdade. Graças a Deus que vocês estão preparadas. E quais habilidades e qualidades você considera essencial para ser uma bombeira civil eficiente? Caso para quem está pensando aí em entrar nessa área. Olha, você tem que ter uma paixão, um comprometimento e ir até o final. E não desanimar, porque na vida a gente tem vales que a gente passa. E imagine você, porque assim, quando a gente se dispõe a fazer um aprendizagem, a aprender algo diferente, você tem que disponibilizar um tempo. E às vezes, a maioria das vezes não é fácil. E além daquele tempo, você não estuda só na sala de aula, você tem que estudar fora. Acho que mais fora, inclusive. E tem a legislação. A gente tem que acompanhar a legislação do Estado, que nem a gente acompanha o bombeiro militar do Estado de São Paulo. Então, sempre está tendo atualizações. Então, a gente sempre tem que estar preparado. Então, você tem que gostar muito de estudar e estar bem focado na área. E sempre procurar se atualizar, porque muda procedimentos, primeiros socorros, sempre está mudando. Então, a gente sempre tem que estar se renovando. E você pode nos relatar se por acaso já aconteceu alguma situação de risco que você precisou enfrentar? Como que foi assim? Se já teve alguma experiência desafiadora? Olha, eu já tive, que é algo assim que eu acho muito interessante até comentar com vocês, foi num evento que eu participei e tinha aquele escorregador de criança enorme. Então, o que aconteceu? A pessoa contratou, o rapaz foi lá e montou
moço no espaço, só que ele não fez uma análise preliminar de risco, ele não avaliou os riscos que estavam. Então, imagina, tinha crianças próximas e tinha um risco de descarga elétrica, porque tinha uma fonte aberta. Tava até, sabe, disjuntor, tudo, os fios desencapados. Aí a gente chegou, conversou, se apresentou e falou assim, a gente vai ter que pedir para você parar aqui essa atividade, vamos deixar da forma mais segura. A gente tem criança aqui, imagine se a criança coloca a mão no fio desencapado aqui, você não vai conseguir, né, nem prever isso. Aí conversamos com eles, orientamos ele como fazer todo o procedimento. Ele foi e fez, isso é muito bacana. Então, assim, quando a gente vai sempre fazer, imagina, você é casada? Não. Tá. Imagina você vai fazer um casamento. Aí você decide alugar uma chácara. Nesse casamento, você pode solicitar também um bombeiro civil. E se tiver uma piscina no local, você for disponibilizar para os seus convidados, você também solicita um guarda-vida. Aí você vai falar, nossa, mas que dinheiro perdido, que besteira. Mas não é, porque imagina, Nem se compara o valor de uma vida. porque imagina, se tem uma criança que engasga, que a gente tem um monte de comilança, a gente não observa, né? Às vezes está com aquela menina, mas criança engasga, você já tem alguém para fazer os primeiros socorros, não é? Tá na piscina, ocorre um afogamento. A última pessoa que você vai imaginar, não é? Exatamente. O socorrista, ele já vai estar lá preparado. Ou o guarda-vida, ele já vai estar lá preparado. Por isso que é muito importante mesmo ter esse olhar atento. Imagina, um evento, começar a fazer uma organização e não tiver os primeiros, os cuidados com a fiação. A gente tá num meio chuvosinho, né? Sim. Frio, que maravilha. Imagina água e eletricidade, que não combina. Se não fazer uma análise antes. Mas eu achei muito válido isso que você comentou. Então, atenção, recreador, precisa fazer aí uma análise do local e verificar as condições de risco, né? Eu sou sincera, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que quando você for casar, Então, não tinha pensado nem nessa questão de festa mais privada, de evento. Inclusive, algo que é muito voltado também para as crianças, essa questão do risco. Porque a gente, como leiga, acho que é só chegar lá, montar o brinquedinho e a criançada se divertir. Mas, na verdade, tem que ter essa atenção mesmo. E a maioria das vezes a gente coloca a culpa nos pais, mas não é. Quando a gente tem umas criancinhas, 2 minutinhos que você piscar, a criança já tá bagunçando. E me conta então, como que você lida com esse equilíbrio entre a sua vida pessoal e a profissional sendo uma bombeira civil? É um desafio. É um dos maiores desafios que eu tenho. Eu tenho 2 filhas, né? E, assim, nos locais que eu posso levar ela, que a gente, como eu comentei com você, a gente sempre tem que estar estudando, né? Aos locais que eu posso levar ela, eu levo. Para eu conseguir conciliar essa parte mãe e essa parte também de estar sempre agregando, sempre estudando, sempre atualizando. E é bacana que elas começam a aprender. Sim. Então, inclusive as crianças em determinados momentos, elas aprendem tanto que elas acabam policiando a nós. isso mesmo. A minha filha, quando ela vai no comércio, ela já fala, mãe, e aquele extintor ali? Não tá legal. E isso é muito bacana. É educativo, né? E com certeza vai agregar aí pro futuro. Mesmo que ela não siga essa profissão, ela já vai saber o que fazer. Isso mesmo. E quais conselhos que você daria para as mulheres que estão nos assistindo e querem ingressar nessa profissão de bombeira civil? Olha, pesquisem bem mesmo. Verifiquem como que funciona o bombeiros, o curso que você vai fazer, quem vai estar fazendo, quem vai estar ministrando esse treinamento para vocês, a escola, verificar onde vocês vão poder atuar na área, se vocês vão estar preparadas para estar abdicando de muito do seu tempo.
vão estar preparadas para desafios na área, pelo menos no treinamento no curso que eu fiz, a gente teve uma aula de animais peçonhentos. Cobra, aranha, e assim, que eu não gosto é rato. Rato, eu viro outra pessoa. Nossa, eu tenho pavor de rato. Então, é um desafio, sim. Imagine você estar trabalhando numa empresa e se deparar com um animal peçonhento, você vai ter que fazer a captura daquele animal. Então, verifique as atividades que o bombeiro civil vai realizar, se você também vai estar preparado. Se encaixa ali com o perfil. Sim, porque às vezes você vai falar assim, não curto sangue, não curto muito sangue, não curto muito cobre, mas assim, a área de bombeiro civil é um leque enorme que te fornece. Que nem se você tem uma boa comunicação, você gosta de falar, você gosta de conversar com as pessoas, você pode entrar pela área de treinamentos. Sim. Começa a ministrar treinamentos de brigada, de primeiros socorros, você vai se aperfeiçoando. Então não é porque, eu não gosto de sangue, não quer dizer que você não possa também ser uma bombeira, mas quer dizer que você vai seguir um outro caminho, uma outra diretriz. E assim, no nosso país, infelizmente, a prevenção, o brasileiro pensa em último caso. Então, a gente é muito acomodados e muito como... Nunca vai acontecer com a gente. Isso mesmo. E o investimento na prevenção, na educação, é bem pouco mesmo. Então, precisamos de agentes multiplicadores. Então, se a pessoa gosta de falar, é um caminho maravilhoso. Ou se não, eu gosto de ação. Ótimo, tem também. Então, assim, pesquise, veja qual que é seu perfil, o que você gosta de fazer e já vai fazendo a sua linha de pensamento também na onde você vai seguir. Tá certo, então. E para finalizar, passe para nós as suas redes sociais. Então tá. É Daia Ribeiro H. É no Instagram, tá bom? Gente, eu gosto muito de postar um pouco da minha vivência quando realizo atividade de trabalho em altura, espaço coordenado. Então tem bastante coisa bacana mesmo. E eu vou gostar muito que vocês me adicionem lá, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. Adorei também, viu? E se vocês precisarem se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá para mim mensagem, daí eu vou verificar para vocês, tá bom? Tá bom, então. E agora vamos para um quadro de dica das nossas profissionais. Olá, mulheres do Papo de Mulher. Eu sou Karina Moraes, psicanalista, e hoje eu vou estar aqui abordando um tema com vocês sobre ouvir as suas emoções. Pois é, nós estamos numa geração, num tempo, uma modernidade, que nós estamos querendo as coisas muito rápidas, a geração imediatista. Só que acontece o seguinte problema, quando nós corremos demais, nós estamos tão atarefados com tantas situações, nós paramos de ouvir a nós mesmos. E isso tem trazido um dano muito grande. Tem prejudicado as nossas emoções, os nossos sentimentos. Freud, ele vai dizer uma frase o seguinte: quando a boca cala, falam-se as pontas dos dedos. Você já notou que talvez em algum momento na sua vida você estava nervoso, agitado, inquieto internamente e por algum momento os seus dedos começaram a se mexer, as suas pernas começaram a balançar? Pois é, seu corpo está falando algo que está acontecendo aqui dentro. Mas eu quero dar uma dica para você. Pare, ouça as suas emoções. Talvez existe algo aí interno que você não parou para observar, mas que o teu corpo já está reagindo de uma outra forma. Você já ouviu falar na psicossomática? Sabe o que significa isso? São as somatizações das nossas emoções, conteúdo que nós armazenamos aqui na nossa memória.
Tudo aquilo que nós armazenamos, nós vamos somando, é a psique com a soma. Nós somatizamos algumas informações, talvez alguns traumas, algumas situações indesejadas. Sabe quando a gente está tão inquieto, aflito, angustiado? Pois é, tudo isso somando, quando eu não falo, o meu corpo ele vai reagir de uma forma e daí então surge as psicossomáticas. Então eu quero te dar uma dica. Fale, coloque para fora, verbalize aquilo que está aqui dentro. Eu ouço bastante as pessoas dizendo assim: eu não sei o que falar, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas você sabe sim. Pare para ouvir as suas emoções. Pare para ouvir o que o teu eu interno está dizendo. E então você vai se conectar consigo. Pare de correr demais. Isso também significa muitas coisas. Fugir daquilo que está doendo. Então, em frente. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe aqui seu comentário, as suas perguntas e em breve eu estarei te respondendo. Beijo! E o assunto é ser comissária de voo e também a transição de carreira. Aqui presente, Ana Paula Moraes, muito obrigada pela sua presença e por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Aline. Obrigada pela oportunidade. Já quero saber tudo, me conta. Como que você decidiu se tornar, assim, uma comissária e o que te atraiu para essa profissão? Alguns aninhos atrás, lá quando eu decidi me tornar comissária, o que acho que de primeira atrai a gente, até hoje as minhas alunas falam a mesma coisa, é a parte de viajar, né? Eu queria viajar, eu queria conhecer vários lugares, eu queria conhecer várias pessoas, eu queria viajar pelo Brasil e pelo mundo, queria ter essa experiência, assim, eu achava tão bonito aquele uniforme, né? Mesmo. Das aeromoças, que nem a gente fala, assim, no aeroporto. Então, toda essa parte do glamour, assim, da profissão, foi o que me atraiu de primeira, que fez eu pensar assim, poxa, eu quero ser comissária. Mas, se você me fizer essa pergunta hoje, depois da vivência da profissão, tipo, por que que eu sou comissária? Aí, o que me faz pensar é que eu gosto de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas. E é isso que a gente acaba fazendo na maior parte do tempo dentro dos aviões. E como que é o treinamento para se tornar uma comissária? Olha, já vou falando, tem que estudar bastante, viu? Eu imagino. A gente estuda um pouco. Você tem que fazer primeiro um curso de comissário de voo, numa escola credenciada pela ANAC, uma escola de qualidade, uma escola séria, né? Escolher bem aí nessa hora. É um curso que geralmente leva em torno de 4 meses. Você aprende teoria e tem as práticas também, nesse treinamento. A gente aprende, tem prática de primeiros socorros, a gente aprende sobre sobrevivência na selva, tem a prática também, né? Aprende a sobreviver na selva, no mar, no deserto, no gelo. A gente combate fogo, tem aula de combate ao fogo e tem a parte teórica. E aí você faz esse curso, tem que ser aprovado nesse curso, para daí fazer uma banca da ANAC, um exame da ANAC que a gente chama, que é uma prova teórica do que você aprendeu nesse curso. E aí você tem que passar nessa prova também. Aí você tem que tirar um certificado médico aeronáutico, que a gente chama de CMA, que é uma bateria de exames que você tem que fazer, porque a gente faz teste ergométrico, exame de sangue, exame de urina, passa com cardiologista, com oftalmologista, faz psicotécnico, checa como que está a saúde, porque o avião, que é o nosso escritório, vamos dizer assim, é um ambiente diferente, né? A gente não é igual trabalhar aqui embaixo na terra, a gente envolve diferença de pressão, de umidade, uma série de fatores que influenciam na saúde da gente. Então, existem algumas condições de saúde que impedem a pessoa de exercer a profissão, por isso tem que fazer esses testes. Além de que a gente trabalha com segurança, né? Segurança das pessoas, então é bem rígido, assim. Agora, você tendo a aprovação da ANAC e o CMA, você está apto para exercer a profissão. E quais habilidades e qualidades você considera essenciais para ser uma comissária de bordo eficiente? A habilidade, eu acho que tem que ser uma pessoa flexível, humana, observadora, tem que gostar de estudar,
tem que gostar de gente, sim, né? Porque a gente trabalha com atendimento ao público e às vezes não é fácil. Tem que ser uma pessoa com pensamento, raciocínio rápido para saber tomar decisões, né? Porque a gente pode ter uma série de emergências e de episódios dentro do avião que a gente vai precisar tomar decisões que até envolvem, às vezes, vida ou morte. Então, tem que ser uma pessoa bem centrada. E gostar do que faz, como em tudo, né? Pra gente ter sucesso na vida, se você trabalhar com o que você gosta, eu acho que já é mais do que 50% do caminho andado. Nossa, eu admiro. Parabéns. Obrigada. Eu tenho muito medo de altura, eu tenho medo de avião, eu não daria conta, com certeza não. Tem muita gente que tem medo, muito assim. E aí, nessa hora que a gente fala que comissário, a função do comissário é ser agente de segurança dentro do avião, né? Muita gente não sabe que a gente tem todo esse treinamento, a gente faz revalidação desses treinamentos todos os anos e tá sempre sendo condicionado. Só que são treinamentos para nunca usar. Porque se tudo dá certo, graças a Deus, né? Não vai ter emergência, não vai ter sobrevivência, não vai ter nada disso. Então, o que sobra no dia a dia é o que as pessoas veem, que elas acham que a gente tá ali só para isso. Que é o sorriso no rosto, a simpatia, o serviço de bordo. Aí você tem que ter um pouco de psicóloga, pra ir lá acalmar a pessoa que tem medo. Aí você ajuda uma mãezinha que tá viajando sozinha com o bebê. Aí você tem uma situação que você tem que resolver de conflito, sei lá, dentro do avião. E não é que nem aqui embaixo, que você pode sair e buscar ajuda. Você tá a não sei quantos mil pés de altura, não tem pra onde correr e nem pra quem correr. Então, eu vou te contar uma coisa que é minha. Gente, eu não tenho medo do avião cair. Eu tenho o medo de sobreviver só eu. Que é muito, muito, muito raro, né? É muito difícil, mas esse é o meu medo. Você acredita? Nossa. Sendo que se tiver no meu destino, o avião cai na minha cabeça. Vai acontecer. E se você sobreviver, você vai sobreviver também. Porque a gente tem instinto de sobrevivência. Tem, né? E a gente se vira. Não, a gente vai vir. Na hora do momento. Único. E quais são os maiores desafios que você enfrentou no seu trabalho de comissária de bordo? Eu acho que os maiores desafios são a questão de ficar longe da família, dos amigos, de casa, né? Dos filhos, no meu caso. Sim, eu tenho 2 filhos, né? Às vezes fica tempo, ou não. A gente fica às vezes até 6 dias direto fora de casa, pode ficar. E aí o coração dói, assim, quem é muito apegado leva, né? Além da distância das pessoas, a parte da saúde, que sente um pouco no começo, porque você não está acostumado. Porque nós não temos um horário fixo de trabalho. Então, tem dias que você começa a trabalhar de madrugada, tem dias que você começa a trabalhar à tarde, tem dias que você começa a trabalhar no começo da noite, e bagunça um pouco o organismo. Sim. Então, a saúde dá uma baqueada também. Acho que esses foram os maiores desafios. E no caso de uma situação de emergência ou turbulência, já aconteceu? Eu tive 2 situações de emergência, uma de turbulência e uma de emergência, mas foram brandas, assim. A de turbulência foi uma turbulência de céu claro, que a gente fala, que é uma turbulência que ela não é detectável pelos radares da aeronave. Então, os pilotos não conseguem nos avisar, porque geralmente eles detectam a turbulência antes e aí eles nos avisam, ligam o aviso de atar cinto, para que todo mundo fique sentado, né, para se proteger. Mas essa ela não é detectável, tá? O céu claro e daqui a pouco o avião começa a balançar. E aí eu lembro que eu estava jantando, a gente já tinha feito serviço de bordo, eu estava jantando na galley, que a gente chama que é a nossa copa, né, a cozinha ali do avião. E de pé, eu e mais 2 comissários. E as nossas comidas, elas voaram, assim, do nada. E a gente foi quicando pro lado do avião, assim, por alguns segundos. Foi rápido, ele de repente parou. Aí os passageiros olharam, vocês estão bem? Porque, graças a Deus, a maioria estava sentada com o cinto, então não sentiu muito, né? Mas a gente sentiu bastante. E a outra emergência que eu tive foi médica, que foi um bebê, um menininho, uma criança pequena que estava voando com os pais, de colo ainda, menos de 2 anos. E aí, num dado momento do voo, o pai veio e jogou a criança pro nosso colo e falou assim, tá sem respirar. Olha o desespero, né? Aí a gente lembra do treinamento na hora e a gente começou a checar os sinais vitais da criança, né? Ver pulso, ver respiração, pressão e tal. E a gente viu que não, ele tava respirando, mas ele tava com a respiração bem fraca mesmo e bem assim,
querendo desmaiar. Aí a gente aplicou oxigênio, né, e ajudou ele naquele momento. Depois a gente veio descobrir que o bebezinho tinha feito uma cirurgia no coração, não poderia estar voando, estava tomando medicação para baixar a pressão sanguínea por conta da cirurgia, então a pressurização da aeronave fez baixar ainda mais, tudo isso envolveu, só que os pais eram leigos e não sabiam desses riscos, né, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Nossa, que bom. Então, atenção, papais e mamães. Sempre consultar o médico antes de qualquer viagem, né? Por favor. Qualquer condição de saúde, consulta. Sim. E qual que é a importância da comunicação e o trabalho em equipe para ser uma comissária? É extrema. A gente tem que ter uma comunicação muito eficaz, né? Além da parte bonita, que a gente fala assim, de atendimento ao cliente, de saber falar, de saber servir, para a segurança a gente tem que ser muito assertivo. Porque a gente tem que saber o que está falando e falar de forma objetiva, porque às vezes uma questão de tempo pode ser a diferença entre vida ou morte, né? Então, a gente tem cursos, inclusive, dentro da profissão, que ensinam esse entrosamento da equipe, essa comunicação que a gente tem que ter. Porque todo mundo tem o mesmo treinamento, né? E se todo mundo fala a mesma língua, fica tudo muito mais rápido. Por exemplo, eu tenho uma emergência médica a bordo da aeronave. A gente já sabe o que tem que fazer. Então, um já vai avisar o comandante, o outro já vai pegar os kits que a gente tem ali, os suprimentos, e o outro já vai socorrer a vítima. Então, é tudo simultâneo, né? Para que ocorra tudo bem, a comunicação ela é extremamente importante. E o tempo é precioso também, muito. E quantos idiomas é necessário para ser uma comissária? Olha, bastante gente pergunta isso. Não tem, assim, não é específico, né? Mas hoje em dia, eu acho que no mundo que a gente vive, né, Aline, falar outra língua é essencial. Não só na nossa profissão, que já é bastante necessário. Você trabalha com turismo, com, né, as empresas todas voando para fora do país, você tem que falar uma segunda língua. Então, se você quer ser comissária de voo, mas não tem uma segunda língua ainda, isso não te impede, né? Não te impede, porque as empresas colocam aqui no Brasil como desejável, muitas das vezes, né? Não é obrigatório. Só que eu costumo dizer assim, que ele abre portas, o segundo idioma abre portas, né? Porque num processo seletivo, onde as vagas são poucas, né? Tem bastante concorrência. Uma pessoa que fala uma segunda língua, com certeza passa na frente de quem não fala, né? E também para construir carreira, se quiser fazer voo internacional, você vai ter que falar, enfim, é importante. E em que momento você decidiu deixar de voar e instruir aqui na Terra? Porque hoje você é instrutora de comissárias. Sou. Foi uma decisão difícil, uma decisão bem difícil, porque eu tenho 14 anos de aviação. Então, assim, a gente costuma, quem é do meio, falar, foi picada pelo bichinho da aviação, que quem entra não quer sair. Sério? Gosto muito da minha profissão, mas, assim, para quem é mãe nessa profissão é difícil, né? Você tem que ter uma rede de apoio, que não era o meu caso, porque se você é comissária de voo, mas o seu marido tem uma profissão em que ele consegue estar todos os dias em casa, porque você não vai estar todos os dias em casa, e aí ele consegue, de repente, fora do horário de expediente, ele consegue levar a criança no colégio, buscar, e você tem mais uma sogra, uma mãe, uma cunhada, assim, ajuda. No meu caso, eu vou, meu marido é piloto, também voa. Tava cada um para um canto do país ou do mundo. 2 filhos pequenos, sem rede de apoio, porque a gente não é daqui, nossa família toda em outro estado. Só tinha uma moça que me ajudava, né, a babá, que ficava com as crianças. Começou a ficar assim, insustentável. Aí eu tive que ponderar e falar, não, eu brinco, né, com as minhas amigas que eu vou pendurar as asas agora um pouquinho e focar na minha família, que é a prioridade. E como que é o curso, o treinamento, as aulas? Como que funciona isso? É muito gostoso. Eu sou suspeita para falar, mas os alunos todos, assim, as turminhas se formam, né, terminam o curso. Eles ficam, passou tão rápido, eu queria mais. Porque é um mundo muito único, a aviação. A gente tem um vocabulário único, a gente tem uma regulamentação de trabalho única, né, diferente. Quantas horas a gente pode trabalhar, como que a gente tem folga, né, essa questão de estar sempre viajando. Tem a parte das práticas que eles adoram, né, prática de primeiros socorros. Então, a gente faz simulação de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar, nos bonecos, faz todos os procedimentos de desengasgo, combate ao fogo, a própria sobrevivência na selva, eles aprendem muito. É um treinamento para a vida, sim, para você
aplicar em outras áreas da sua vida também, né? Então, eles gostam bastante. Eu, então, sou suspeita para falar que a gente também consegue trazer a vivência, a experiência que já tem na profissão para dentro da sala de aula, e a gente consegue contar história, fatos, curiosidades. É bem bacana. Então, quem amou essa entrevista e quer saber mais, as redes sociais estão aqui embaixo. E a Ana se disponibilizou a tirar todas as dúvidas também, não é, Ana? É isso aí, Aline. Quem quiser, quem tiver com sede de voar aí, né? Quem quiser conquistar suas asas, como a gente fala, vem para a Profissão Piloto, Escola de Comissários aqui em Indaiatuba. A gente está esperando vocês. Acessem as redes sociais da escola, o Instagram, e podem mandar dúvidas, ligar, perguntar, que a gente tira todas as dúvidas e ajuda vocês do que for necessário. Mais uma vez, muito obrigada. Eu amei nosso papo. Eu que agradeço, obrigada, adorei também. E agora vamos para um recadinho. Gente, e vamos falar de gostosura. É claro, Camilo Doceria. Hoje, especialmente, eu vou falar deste bolo aqui, que é banana com canela. Aquela massa que derrete na boca. E claro, em breve também um novo sabor no cardápio exclusivo, que é este aqui. Cobertura de chocolate. Claro que vem esses pedacinhos de cookie em cima, massa de cenoura para quem gosta. E claro, no meio do bolo também tem esses pedaços deliciosos de cookie. Quer saborear? Entre em contato no Instagram ou então através do WhatsApp, faça o seu pedido que o motoboy entrega aí no conforto da sua casa. Camilo Doceria. Olá, mulheres! Eu sou Bruna Ribeiro, maquiadora profissional, e eu vim aqui para deixar dica de maquiagem para você. A dica de hoje é: você sabe se o seu pó de selar a pele é resistente? É à prova d'água? Gente, é de extrema importância o pó ser resistente para você ter uma durabilidade na sua maquiagem. Às vezes a sua maquiagem não está durando justamente pelo pó. Eu vou ensinar vocês como fazer esse teste. Bom, eu peguei aqui uma taça e coloquei água, e aqui está o meu pozinho de preferência para fazer esse teste. O que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou jogar o meu pó todinho aqui na água. Assim que se faz um teste, viu, meninas? Peguei aqui um pincelzinho para a gente terminar de fazer esse teste. Bom, eu vou colocar o pincel dentro, olha só isso. A resistência desse pó, ele não se mistura com a água. Olha isso, que incrível. É dessa forma que vocês devem fazer o teste para ter certeza se o pó que vocês estão utilizando é resistente. Mais uma vez, vamos ser ousadas aqui no teste. Dá mais uma mexidinha e simplesmente o pó não se mistura com a água. Se vocês fizerem esse teste na casa de vocês e passar, o seu pó é bom. Então, mulheres, somente fazendo esse teste que vocês vão garantir a resistência do pó de vocês. Antes de comprar um pozinho, é legal vocês fazerem um feedback, uma pesquisa, buscar as resenhas dos pós que vocês vão estar comprando para vocês realmente terem resistência e durabilidade na maquiagem de vocês. E aí, gostaram da dica de hoje? O meu Instagram está aqui embaixo, caso tenha alguma dúvida ou mais alguma curiosidade, e eu aguardo vocês até semana que vem. E chegamos ao fim de mais um Papo de Mulher. E aí, gostaram? Não se esqueçam de seguir as redes sociais da TV Indaiatuba. Estão presentes no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e, claro, tem um aplicativo onde você fica 24 horas por dentro de toda a programação. E na próxima semana eu venho com mais conteúdo voltado
para as mulheres. Tchau!